Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast ao vivo. E hoje, para quem não me conhece, eu sou o Sandro De Paula, aliás, deixa eu me apresentar. Mas hoje eu estou com ele aqui mais uma vez, senhor Roberto Faria, o Robert. Olha que o Robert não pode ser nesse episódio, não. É no próximo, hein? Aqui eu sou um Snow, eu acho. Você é um Sou um Snow, Snow? sou um bastardo aqui dessa série. Então tá bom, Robertão, boa Boa noite, noite. senhores. É isso, deixa eu só ver aqui se está tudo ok com nossa transmissão. A transmissão está aqui. Estamos online. Temos aqui, isso aí, vamos lá. Por favor, se puder, compartilhem aí os links da transmissão. Quem puder, por favor. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o nosso som de fundo aqui. Você que está nos ouvindo aí na versão gravada, você está convidado para vir aqui acompanhar a nossa live toda segunda-feira, por volta aí das 9 da noite, onde estaremos falando sobre House of the Dragon e O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, né, De Roberto? poder. Porque nós estávamos falando errado. Não é do poder, é de poder. Não é do poder. Então, sintam-se convidados a estar aqui, mas nós falaremos de Anéis de Poder daqui a pouco, porque agora nós iremos então falar sobre House of the Dragon, né, não, Robertão? Só deixa eu só mandar aqui o link da nossa live. Deixa eu ver aqui se eu estou com ela fácil aqui. Cadê? Configuração. Papapá. Roberto, você consegue mandar o link da live lá no nosso grupo do WhatsApp, por Ó, eu favor? mandei no nosso grupo do WhatsApp e mandei no nosso grupo do podcast. Opa, então peraí. Vamos lá. Deixa eu encaminhar aqui. Isso aí. Então, estamos feitos. Agora sim. Boa noite, então, pessoal. Vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje. Iniciando, então, aqui, como já dissemos, sobre House of the Dragon, Robertão. Vamos lá. Chegamos ao episódio 4 Mid-season, hein? de House of the Vamos na Dragon. metade. Olha aí. Essa temporada está prevista aí para ter 8 episódios, né? E chegamos ao quarto episódio dessa temporada. E um episódio, talvez o mais safadinho até agora. Olha que coisas foram perdidas Esse ali. foi, né? Coisas foram perdidas ali e não podem mais ser encontradas. Digamos que é Game of Thrones ali na sua raiz Eles agora, né? estão Como comendo pelas beiradas ali. Fala, vamos colocar um pouco de intriga política, um pouco de violência, putaria. Que rapaz. a putaria comeu solto esse aí. Foi, acho que, o episódio mais explícito até o momento que nós tivemos. Olha, né? até de Game of Thrones, eu falo pra você, deve estar no top 5, hein? Top 5, você acha, Que de episódios mais... Que eu tô me lembrando. digamos- Olha, não é fácil não. Foi um episódio... Cara, eu não me lembro, assim. Acho que a gente lembra de cenas, assim, mas não tão longas, Sim. né? Eu acho que teve... Nesse caso foi bastante, né? Bastante coisa que a gente teve ali. Só uma Bastante... piroca na cara ali uma hora, você fala, caraca, pra que isso? Não precisa, não precisa. Já entendi. Você assustou, Eu já Albert? entendi que vocês estão num puteiro. Ah, Você não assustou, precisa. você assustou com a piroca na cara ali? Desnecessário. Mas assim, além das pirocadas na cara ali, eu acho que foi um episódio, digamos assim, ele é um episódio que, apesar de não ter ação como teve no episódio anterior ali, foi um episódio que trouxe bastantes acontecimentos, assim, na verdade um grande acontecimento ali que envolve o episódio todo, mas que eu acho que caminhou bastante com a trama, né? A gente teve um desenvolvimento bacana ali da trama, né? O que você Então, achou? a parte. Esse foi um episódio basicamente sobre a Rhaenyra, tá? A gente tem um pouco do desenvolvimento ali do Daemon também, pra ver depois as consequências depois dele ter conquistado ali a. Como é que chama lá o pessoal? O nome esquece. O Stepstones, né? isso. E como é que o rei ia se portar com ele, então dá uma apaziguada ali nas relações, mas a gente já desconfia que não era isso que ele queria. E a Rhaenyra também, ela tá evoluindo ali, ela tá meio que se parecendo mais ainda com a Daenerys, tendo a própria opinião, querendo fazer o que ela quer da vida. Mas pra mim foi um episódio muito focado nos dois, na relação dos dois.
E não em Sim, sim. intrigas políticas, nada disso. Até que tem uma intriga política, mas é bem mais suave. Qual intriga política você diz? Você tá se referindo Não intriga. Eu a... falo assim, o interesse do Daemon na Rhaenyra, né? Eu já esperava por isso. Então, o interesse do Daemon ali, eu tava já, né, achando que ele poderia ir por esse lado. Ele fica uma coisa meio ambígua, porque ao mesmo tempo dá a impressão de que ele realmente quer, sei lá, fazer o bem ali pra ela, né? Não sei, tentando mostrar pra ela que ela pode curtir a vida e tal, né? Ele tem ali um curtindo a vida doidado, né, É com um day ela. off, Onde, verdade. Boa. tem um day off ali. E aí, tipo, ao mesmo tempo que você percebe que ele tá tentando fazer algo assim, meio que pro bem dela, você vê que ele tem uma segunda intenção ali, né, por trás ali, que, assim, e nem estamos falando só das segundas intenções de safadezas, mas sim a gente tá falando sobre segundas intenções mesmo Tomar de... o trono, né? É o que ele quer. Exatamente, né? Ele tá com a intenção de chegar no trono ali, então ele tá se usando de artifícios ali pra poder meio que forçar o irmão dele ali a ceder de alguma forma, e uma das formas seria essa com a Rhaenyra, mas assim, eu fiquei meio na dúvida se ele já tava com isso em mente quando ele levou ela pra lá e fez aquilo, porque nessa cena em específico que ele leva ela ali pro bordel, né, que ele tá lá com ela, e os dois começam a ter uma pegação, pra mim, pelo menos, eu fiquei meio na dúvida se ele, na hora ele se arrependeu, ou o que tava acontecendo, Tomou juízo, né? né? Meio estranho. Então, você sentiu isso também Foi ou meio não? estranho também. Não... Eu achei que ele ia até o fim. A hora que ele levou ela pra lá, eu falei, puta, mano, ele quer pegar ela, engravidar ela e ter um filho ali, um herdeiro do trono. Mas aí ele desistiu, ficou por isso mesmo. Não sei se ele teve uma crise de consciência. Então, isso ficou meio, pra mim, pelo menos, ficou um pouco ambíguo ali, pra não saber exatamente se ele teve uma crise de consciência ou se realmente ali ele tava tentando... Olha, eu fico na dúvida, às vezes, dos personagens de Game of Thrones, né? A gente nunca sabe exatamente qual que é a postura final daquele cara. Se aquele cara tem um viés mesmo do bem, ou se ele tem, como diz o Marcião aí, um alinhamento mais caótico ou não. O Daemon a gente já percebe ali que ele tem um alinhamento caótico, só que ao mesmo tempo você começa a gostar, por exemplo, no episódio anterior a gente viu ali ele, porra, como um puta do anti-herói foda ali e tal, lutando... Ali. Você passa a gostar dele, depois você fala assim, cara, que filho da puta, tá ligado? Ele tá lutando pelo que é dele ali, né? Tá olhando o lado dele, né? Então ele não tá lutando só pelo reino. Ele fala, não, tem que proteger aqui. Tanto que tem aquela hora que ele se ajoelha lá, falou, caraca, que foda, né? Se ajoelhou ali frente do irmão dele. Sim. E naquela hora até eu me convenci. Falei, pô, será que vai agora? Mas falei, é Game of Thrones, então tem segundas intenções aí, então não dá pra acreditar. Naquela hora não tinha como ali. A gente começa a querer acreditar nele, não dá, a gente fica com o pé atrás, né? Mas assim, a Rhaenyra, né? Falando um pouco dela ali. Ela também foi um pouco... Pelo menos assim, é que depois a gente percebe que ela não tava... Ela não tava mentindo, mas ela tava omitindo certas informações. Então você percebe que ela tá entrando no jogo e ela tá começando a aprender a lidar com... Ela tá começando a ter como é que fala? A malemolência a que malícia, ela precisa ali, né? A malícia, exatamente. Aquele jeitinho carioca lá. Ela tá tendo um pouquinho... Ela tá começando a criar a malícia dela ali, então você vê naquele diálogo com a Alicent mesmo que ela tem ali em determinado momento do episódio, onde ela omite certas coisas, né? Porque ela teve, de fato... Ela perdeu a virgindade dela com o cavaleiro lá, né? Que é o... Eu esqueci o nome dele também. É o cavaleiro agora, que ela curte lá, o cavaleiro do episódio anterior que ela sai pra Mas quem era apaixonada pelo cavaleiro era a Alicent, né? Que eu acho que tinha uma quedinha por ele, não é não? Olha, que agora não... Você fala no primeiro episódio, a Alicent, né? No primeiro lá que tem a Justa lá, não era isso? Exatamente. E a Alicent tem uma quedinha por aquele cavaleiro, né? Caraca. E aí depois, assim, ela nunca deixou claro que ela tinha uma queda por ele. Ela só meio que mas tinha rolado um clima ali no episódio anterior. Tinha. Você achou? Achei. Tinha rolado? Se bem que ela tava taradona, né? Ela ficou maluca ali. Falou, não, agora... Depois que ela volta de lá do bordel, falou, né? Ela tá... Agora uma coisa, Roberto. Eu fiquei pensando ali.
como era difícil transar nessa época pra um cavaleiro, né, cara? Então eu fiquei com dó do cara também. Eu tive o mesmo pensamento. A mulher tem que ser muito paciente. Caralho, tanta coisa que tem que arrancar do cara ali. Meu O cara amigo. não pode dar um perdido ali rápido. Não dá. É tanta coisa que tem que tirar que na hora que a mulher vê ali, ela já fala, deixa quieto, deixa pra depois. Teria sido pega, né? Fora o barulho que faz, né? Imagina. Da armadura arrancando todo aquele monte de metal e jogando no chão. Se você tá fazendo coisa errada, não você dá. não pode jogar. Você tem que ir colocando ali um de cada vez até... Fala assim, agora dá. Pois é, cara, eu fiquei com dó dele ali, porque o que demorou pra arrancar aquela armadura ali, o cara acho que não tava se aguentando, né? Nem ela, né? Pois é. Mas vamos lá, outro destaque acho que teve desse episódio é a gente vê o rei ali meio que... Ele começou a acordar pra ver que a galera ali em volta dele tá com uns planos ali meio esquisitos, né? Principalmente a mão do rei ali. A gente começa a entender... Ele pelo menos começa a entender as verdadeiras artimanhas ali por trás ali, as verdadeiras intenções da galera, né, não? É a corte dele ali, você vê que não dá pra confiar em ninguém, né? Por isso que eu acho que em Game of Thrones eles meio que deixavam tudo reservado à própria casa, né? Tanto que a Cersei e o Jaime lá, eles eram amantes, irmãos, né? Tudo pra não sair daquele círculo da casa Lannister, então eu acho que é o mesmo conceito aí. Você vê que tem alguém de fora da casa, quer pegar o poder do trono. O Daemon faz a mesma proposta lá pro rei, fala, não, vamos manter tudo aqui dentro da casa, não vamos trazer gente de fora, e a mão do rei ofereceu a filha dele lá, né, que já tem agora os herdeiros de sangue real, mas isso não impediu do rei cortar as asas dele, né. O rei pegou ele no pulo ali, né? O rei entendeu quais eram as verdadeiras intenções dele ali. Inclusive, eu até fiquei surpreso na hora do Viserys ali falar assim, sacar que ele tinha mandado a própria filha ali pra meio que consolar ele naquele momento ali. Então, ele sacou tudo isso, né? Eu achei que, foi legal ver que o Viserys acordou ali, mas acordou meio tarde, né? Já meteu 2 filhos lá, já tá... Os filhos já tá quase grande, né? Não mostrou o menininho lá, o menorzinho, mas dá a entender que a outra menina... Ela tem uma menina já, né? A Alicent mostra ela ali com uma menina que já tá grande. Que ali já deve ter quase 2 anos também, né? Então... Tá passando rápido o tempo na série. Tá, cara. Tá, isso foi uma das coisas que eu vi algumas pessoas reclamando, né? Porque essa passagem de tempo, ela tá bem acelerada. E já no próximo episódio, a gente deve ter, talvez, a passagem de tempo maior, que já vem sendo prometida, né? Ah, sim, vai trocar a atriz, né, da rainha. Todas as atrizes, né? Mas eu acho que ainda vão matar o rei. Será que ele vai envelhecer mais ainda, ou... Nesse episódio mostrou mais claramente que ele tá apodrecendo, né? Tá Podre. Tá o rei furado, tá podre. É lepra. Tá com lepra. Parece que é. Tudo indica que seja uma doença ali que tá se alastrando, né? Já perdeu os dedos e agora ele tá com o resto do corpo ali meio que ficando comprometido. Agora, eu acho que se isso acontecer, então eu acho que ele deve morrer no próximo episódio, porque será que ele vai durar muitos anos mais? O time skip vai ser suficiente pra trocar a atriz. Então vamos falar assim, no mínimo 10 anos. Cara, eu não queria que trocassem. Pra mim, a menina tá mandando benzaço, cara. Também acho. E esse episódio dela ali, ela se mostrou, assim, versátil, sabe? Tipo, ela teve ali aquela atuação ali um pouco mais sexy, né? Em determinados momentos. Ao mesmo tempo em que ela teve essa atuação de, tipo, de ficar mais séria. Ela se impôs ali com o pai dela, né? Na cena que a gente vê ela com o pai dela ali conversando e ela meio que se impõe ali. Pô, eu tô gostando demais da atriz, cara. Muito de bem. verdade, eu não queria que trocassem. Pra mim, poderiam manter com ela. Mas provavelmente os protagonistas, né, eles vão evoluir muito mais o filho do rei. Ele provavelmente vai ganhar bastante destaque nas próximas temporadas. Pois é. Cadê Gabi pra falar pra gente, contar pra né? gente aqui? Gabi, se estiver ouvindo a gente aí, um abraço pra você. Espero que você esteja bem aí depois do Rock in Rio. Ela tá na ressaca do então, Rock in Rio, né? Tá na ressaca do Rock in Rio, né? Exatamente. Mas aí, quem sabe, no próximo ela tá aqui pra comentar com a gente, né? Sobre essas coisas e dar algumas pistas pra gente do que pode acontecer no futuro. Spoiler pra nós. Não, é bom, mas assim, a gente fica teorizando, por exemplo... o Daemon não vai poder não vai trocar o ator, né? Tem que manter o Daemon ali, né? O Matt Smith tem que manter, porra. Eu não sei não, hein?
Será que vão trocar o Matt Smith? Ah, tem que trocar todo mundo. Faz sentido só ela envelhecer, né? Mas, não é Star Wars. Mas então, mas quanto tempo que a Rhaenyra vai envelhecer? A Rhaenyra vai envelhecer o quê? Uns Cara, 10 anos? Nem isso, acho que não dá 10 mas anos. pra trocar a atriz tem que ser pelo menos uns 10 anos ali. 5 anos dá pra segurar ela. Eu também acho que daria muito bem pra manter ela ali. Então, se for só 5 anos, dá pra segurar. Agora, 10 anos já dá uma mudada legal. E o Daemon também. Ela Se deve ter bem o quê que o na série? Daemon Ela tá com 18, né? dá pra compensar com maquiagem, vai. Vamos dar um desconto. Beleza. Ele já teve o cabelinho ali diminuído nesse episódio. Eu acho que até pra poder alongar depois de novo no futuro. Tá, tudo bem. E mostrar que passou mais tempo. Ele dá pra contornar com maquiagem ali. Mas ela é mais O rei, a gente vê que dá, além dele estar deteriorando nas chagas dele ali, tá ficando carequinha já também, hein? Você vê umas falhas ali na cabeça do rei ali. Já. O rei, mais um pouco, ele vai ficar igual o rei do Senhor dos Anéis lá, as duas torres lá. Aquele do... Como é que é o nome dele lá? Não lembro. É de Gondor, né? É de Gondor? Não, acho que é. Cadê? Ô Ivo, manda sua voz do além aí, nos conte aí quem que é o rei lá antes de Senhor dos Anéis. O rei lá possuído. Ivo? Ele não tá aqui. Ele não tá. O Ivo está no nosso... O de Rohan? O Rohan, Rohan. É o Théoden. Théoden, isso. Muito obrigado, viu, Ivo? Muito obrigado. Lombardi. O Ivo que está aqui no nosso bastidor ainda, aguardando a vez dele de entrar pra gente falar sobre Anéis de Poder. Mas vamos lá, Robertão, o que mais que a gente teve de destaque nesse episódio? Teve a cena do dragão no comecinho, né? Na hora que chega o dragãozão do Daemon ali no barco ali. Muito foda aquela cena. Cara, eu curti muito a cena do comecinho também dos pretendentes lá, pedindo a mão dela lá. E o molequinho, porra, mano, palmas pra ele, velho. Pô. O molequinho chegando lá e querendo pedir a mão dela e de repente o moleque sai do braço com o outro lá e mata o cara, velho. Falei, puta merda, que maravilhoso isso. Muito bom. E ele matou o cara. Foi. Ali, né, essa primeira cena a gente vê que a galera tá ainda ali, né, tipo, tipo o urubu na carne podre ali mesmo, a galera tá indo pra cima dela porque quer que quer. Ela não é só a princesa, ela é herdeira do trono. Ela tá num nível acima ainda, então. E a galera lá, e o pai dela fez a excursão dela pra lá, tentando achar, e ela caravana. Mete o foda-se e volta pra Porto Real ali sem ninguém, né? Fala, não quer ninguém disso daqui, foda-se, né? Então, eu acho que assim, falando um pouco mais sobre o que eu acho que esse episódio entregou pra gente, você falou, né? Teve um bom amadurecimento, acho que, dos personagens. A Rhaenyra, a gente vê ela realmente mostrando ali, eu acho que o que ela quer, as intenções verdadeiras dela. Tipo assim, ela mostra que ela não quer ser simplesmente uma mulher que vai servir como uma parideira, digamos assim, né? Porque ela não quer só parir filhos pra um homem que vão... E colocar filhos no mundo, ela quer fazer algo diferente. Ao mesmo tempo que a gente vê que ela não é uma rainha que ainda tá, assim, muito ligada com o povo, né? Naquele momento em que ela vai com o Daemon pra lá, ela meio que fala assim, tipo, não importa o que eles querem, importante é o que eu quero, uma coisa assim. Então mostra ela sendo meio egoísta, assim, ao meu ver, né? A Rhaenyra naquele momento. Sim. E depois a gente vê que, na verdade, é porque ela é uma jovem ainda, né? Então ela tá tentando se descobrir. E aí a gente vê justamente esse foco que foi dado nesse episódio, que é justamente na questão sexual, ela se descobrindo como mulher ali, Totalmente. Né? Então, a gente vê essas intenções mais profundas, ao mesmo tempo que a gente vê também a coisa da carne ali aflorando mais nela, né? Ela tá ali, ela vê a discriminação ali que as mulheres têm, que elas são só servem pra parir o próximo rei, né? O próximo rei homem, é o que ela fica pistola com isso. E é o que ela não quer, e ela tá tentando fugir disso. Tanto que ela fala, eu não quero me casar só pra criar os filhos, eu não quero me casar... Ela, na verdade, ela quer, mas ela não quer dar o braço a torcer. É o que dá pra entender ali, né? A hora que ela vai atrás do cavaleiro. Sim. Eu entendi isso. Eu acho que a relação dela com o cavaleiro mesmo meio que vai ser uma parada que acho que vai ficar só nisso, né? E ela vai iludir o coitado ali agora. Também acho. Se ele não morrer, né? Aliás, tá faltando morte em House of the Dragon, né? Tá difícil morrer alguém. Cara, no episódio anterior a gente teve uma morte ali impactante, que foi a do engorda caranguejo lá, que eu achei que ia ser um vilão ali meio foda pro resto da série. Não foi, eu acho que o cavaleiro ali vai logo pro saco, hein?
Você acha? Será que ele vai? Isso se a Rhaenyra não matar o tio dela, o pai dela, acho que o cara vai morrer, hein? Até o último episódio. Cara. Olha, ela matar eu acho que não. Tipo, mandar matar, Mas entendeu? assim, não sei. Não vejo dessa forma. Olha, o que que eu. Depois desse episódio, o que que eu fico pensando ali? A Alicent talvez comece a elaborar algumas coisas ali. Eu pensei que a Alicent ela ia mais pro lado de já causar alguma intriga, mas não. Você vê que a Alicent ainda tá meio boazinha, né? Ela tá ajudando a Rhaenyra ali. Por mais que ela foi lá questionar, ela não quer tanto o mal da Rhaenyra por enquanto. Você vê que ela tá meio que ainda próxima, né? Elas são amigas e tal, então ela tenta confortar a Rhaenyra em algum momento, mas dá a entender que ela não tá ainda sendo filha da puta com a Rhaenyra até então. O pai dela já ao contrário. E eu imaginei o quê? Eu imaginei que ela fosse ficar muito puta se a Rhaenyra mandasse o pai dela mandar matar o Otto Hightower lá. Acho que ainda não. Então, porque assim, vamos lá, vamos chegar os finalmente desse episódio, ele chega ali e acaba com o rei Ele tira tirando, destituindo a mão do rei, né? Isso, exatamente, destitui a mão do rei. E aí o Otto tá meio, né? E agora? Fudeu. Inclusive ele tinha a mesma rede de contatos que o Varys tinha ali, né? A molecada que ficava ali no reino ali, né? Os dedos duros. X9. Os X9. E aí, então, o Otto foi deposto do cargo de mão do rei. Então eu acho que ali ele vai ficar putaço. E aí agora eu acho que ele vai começar com as manipulações ali mais forte nos bastidores, né? Porque ele vai tentar fazer de tudo pra acabar com a reputação da Rhaenyra ali, então, e deixar ela contra o pai dela. Então, isso talvez possa forçar os Targaryen a se unir e o rei falar assim, putz, vai lá com seu tio que senão vai cair a casa aqui. Mas o pai dela já falou que ela vai ter que casar com o cara lá dos Valyrion, né? Também tem isso. E agora tem, tecnicamente, ela tá grávida de um Snow, né? Que agora ela tem um bastardo ali. Ah, mas eu acho que aquele chazinho milagroso lá, aquela que o pai dela mandou pra ela lá, vai arrancar no final. Eu acho que ela não vai tomar, não. Ainda mais que... Você acha que não? Eu acho que ela não toma, não. Não sei. E aí, numa bimbada só, já engravidou? Caralho. Porra, Santo, caramba, você não é adolescente, caramba. Não fica uma contagem no corpo... Não, tudo bem, 3, mas 4. É que... Caramba, porra, meu. Foi uma só ali pra menina, coitada, e já vai arrumar barriga? Né? Fazer o quê? Caralho, velho. Você acha então que dali vem um bastardinho? Pode vir um Snow, tá faltando um Snow na história. Pois é, acho que pra quem já leu, né, inclusive o meu livro tá aqui, eu preciso pegar, aqui tem tanta coisa pra ler, mas eu tô com o meu A Casa do Dragão aqui também. E queria ler pra já saber essas coisas, mas eu fico, cara, eu vou tomar spoiler da série. Não, deixa quieto. Eu vou tomar spoiler. O livro, que é a obra principal, vai te dar spoiler da série, que é uma adaptação. Tá aqui, ó. Inclusive, ó. Tá aqui, pra galera que está vendo aí. Tem a capa agora do Robertão, que não está me vendo na câmera nesse momento, né? Mas enfim, tá aqui. Mas eu tô pensando, acho que na hora que acabar a série eu vou lê-lo. Na hora que acabar essa primeira temporada. Vamos lá, Robertão, vamos aí para os finalmente, então. Ter suas considerações finais sobre esse episódio, sobre o 4º episódio de House of the Dragon. Gostei também bastante desse episódio, apesar de algumas cenas desnecessárias. Vocês sabem o que eu tô falando, quem viu. E, bom, 3 engrenagens. Gostei do desenvolvimento da Rhaenyra, gostei dela ter ido lá conhecer o povo, conhecer o reino dela. Também melhorou muito a questão do Daemon, agora a gente tem uma outra percepção dele, é muito bem trabalhado. Então no começo ele foi de vilão ali no primeiro e segundo episódio, no terceiro ele foi para anti-herói, aí agora no quarto ele já tá um cara que a gente gosta mais dele, e tá bacana. Isso é o jogo político de Game of Thrones, você criar empatia e antipatia por cada personagem. Por exemplo, eu sempre gostei da Cersei, muita gente não gosta, não era muito fã da Daenerys. Percebe, tem um viés meio psicopata. Cersei, ó, rainha Cersei. Certa tava ela. Então, 3 engrenagens, um episódiozinho mais light. Vem o próximo. Mais light, entre aspas. Não, a putaria ali. A batendo na cara. A batendo na cara. Passou assim, ó. Ai.
Ah, Robertão, olha, eu tô junto com você, cara. Acho que esse episódio eu gostei muito, mas eu também coloco ele num 3 engrenagens porque ele é um episódio daqueles episódios de setup, né? Ele tá colocando meio que. Assim como foi o segundo, né? Eu acho que a gente vai ter ainda mais disso até o final. São 8, né, que a gente falou, então a gente tem mais 4 episódios vindo aí. E eu acho que a gente deve ter essa mescla de tipo. Um episódio de setup, um episódio de resoluções e ação e tal, e blá blá blá. O outro, mais um de setup e mais um episódio foda. Eu acho que a gente vai ter vai escalonar aí até o final, então eu concordo, é um episódio de 3 engrenagens, porque apesar de ter movimentado bastante a trama ali, é meio que a gente começa a entender as intenções de alguns personagens, começa a desenvolver melhor um lado mais agressivo, digamos assim, deles. Não de agressividade como assim, mas um lado mais voltado para as tramas e voltado mesmo para as intrigas, né? Ali nos bastidores. Então eu acho que a gente viu a Rhaenyra foi muito bem nisso. O Rei Viserys, que sempre foi um bananão, a gente vê ele tomando algumas atitudes mais enérgicas ali em determinado momento. O Daemon, a gente vê ele tomando algumas ações mais bruscas, né? Então, assim, ele vai lá, dá uns pega na própria sobrinha, e depois vaza, e chega lá, vai até o irmão dele também, e chega lá meio que peitando, e depois ele volta, dá um passo pra trás e não... Mas ao mesmo tempo a gente vê que ele tá armando uma arapuca, né? Você percebe que o Daemon tá ali agindo mesmo, comendo pelas beiradas. Então uma hora ele vai chegar, acho que, botando mais pressão ali, né, pra cima do rei. Se ele vai conseguir, né? Vamos ver quem vai ser o próximo rei. E a Rhaenyra agora a gente fica né, na expectativa de como que vai ser essa passagem de tempo, o que vão fazer ali com ela, se a gente vai ver já ela casada no próximo episódio, se ela vai ter um filho já ou não, e a gente não vai saber de quem que é o filho. Ah, é verdade, disse, pode ser dos dois, né? Então, porque ela, né, vai casar com o cara lá dos Velaryon, Velaryon, né, eu acho que eu falei Valerion, mas é Velaryon. Tecnicamente então, porque o pai dela falou que ela vai ter que casar. E não sabemos se o tio dela deu uns pega nela. Então pode ser do tio dela, do cavaleiro. Não. Acho que o do Daemon fica claro ali que ele não chegou a consumar o ato, não. Tá. Ele dá umas bitoquinhas, dá uma passadinha de mão ali, mas vaza, né? Tomara. Caralho. Não teve. Tá. Acho que o Daemon ali não chega a consumar o ato, não. O fato... Sabe o que eu tava achando? Eu achava que ia ter meio que... Iam mandar um mestre lá pra checar se ela ainda era virgem. Caraca, meu. Mas aí meio que não aconteceu porque ela mesma já... Se isso fosse transmitido, é muita invasão, né? Mas se bem que pro pai dela, ela falou que não teve nada, né? Teve isso. Mas o pai dela não acreditou também, não, até porque o tio dela falou. O pai dela não acreditou. E até porque ele mandou o chá. Então. Ele mandou o chá. Então... Mas é isso. Episódio 3 engrenagem, episódio muito bom. Mas episódio morno, assim, em questões de ação, não teve nada. É mesmo um episódio, assim, mais tranquilinho, mesmo com a putaria rolando solta ali. Aliás, gostei muito da gente ver um pouquinho mais de Porto Real ali, né? Sei que você ia falar da putaria. Não. Caramba, meu. Não, a putaria faz bem ali e tal, mas eu digo mais ali, ver um pouco mais de Porto Real, que a gente não tem esse... a gente não consegue ter muito detalhe, né? De como que tá o povo ali. E hoje a gente viu, né, nesse episódio, agora a gente vê como que é, inclusive eles encenando, fazendo coisas assim, que a gente vê ali como que a sociedade tá se comportando ali, como é que o rei não é visto, né? O rei é visto, a família real. Exatamente. Isso eu achei foda, isso eu achei muito bom. Enfim, episódio muito bom, gostei. E esperamos aí ansioso pelo 5º episódio, que promete... Pelo menos eu não vi ainda o trailer, mas eu vi só alguns vislumbres ali. Talvez prometa um pouco mais de ação e desenvolvimento ali. Talvez esse time skip que a gente tá aí no aguardo pra ver se vai manter o mesmo nível nas atuações. Fechado. Beleza? Então é isso, Robertão. Muito obrigado pra você que escutou até agora. Você que está nos assistindo aqui, não saia daqui ainda. E você que está nos ouvindo na versão gravada. Nós estamos encerrando então aqui o nosso episódio sobre House of the Dragon. E na sequência falaremos então sobre Anéis de Poder. Se você quiser, você pode conferir aí também no nosso feed o episódio sobre Anéis do Poder. Beleza? De poder. Um grande abraço pra todo mundo. De poder. Exatamente, Robertão. De poder. Valeu então, pessoal. Muito obrigado. Falou. Até mais.